Olá, meus amores! Como eu prometi para vocês, eu vou falar hoje sobre o primeiro traço, o nosso esquizoide. Não vamos concentrar muito no nome, mas vamos falar e entender como esse traço ele funciona. E esse traço, é engraçado a energia, né? Esse traço é o traço da imaginação, da criatividade. E por incrível que pareça, meus amores, eu tinha deixado o vídeo pronto desse traço, tudo editado, prontinho para postar, como eu prometi que ia fazer hoje de manhã para vocês. Deixei isso pronto já no final de semana. E fui colocar hoje no YouTube. Antes de colocar, eu falei, vou colocar pelo computador. E fui passar do celular para o computador o vídeo. E antes de fazer isso, eu fui apagar uma foto. Eu não sei o que eu fiz, devo ter selecionado o vídeo e esse vídeo apagou. Não foi nem para a lixeira do computador, nem para a lixeira do celular. Aí, sinceramente, me deu vontade de chorar. Mas eu falei, não, respira, usa os seus 15% do traço 1 e vamos fazer o vídeo novamente, porque prometido é prometido. E aqui estou eu para falar sobre o traço 1. Esse traço, ele surge em nós na época da gestação, quando ainda estamos na barriga da mãe. Quando o bebê está na barriga da mãe, o mundo dele é o útero. Tudo para ele é aquele mundo. E aquele útero, quando a mãe está bem, tranquila, o útero é um lugar fofinho, agradável, quentinho, e a criança se sente acolhida ali. E às vezes acontece que a mãe passa algum problema. Ou problema com o financeiro, ou às vezes uma discussão, ou às vezes perde um ente querido durante o período de gravidez. E o que acontece? Aquele útero, ele fica mais frio, gelado, falta vascularização e o útero fica mais duro. E a criança fala, poxa, não estão me querendo aqui, estão me rejeitando, meu mundo está me rejeitando. E aqui eu quero deixar bem claro, é como a criança se sente. Não quer dizer que a mãe está rejeitando, é como ela se sente por causa do mundo dela, é tudo que ela percebe ali. Como eu disse, ela não sabe nada do que está acontecendo aqui fora. E aí, para não se sentir rejeitado, lembra que eu falei da mielinização no vídeo anterior? Se vocês não viram, dá uma olhada no vídeo anterior sobre o primeiro vídeo da série Como Você Funciona, porque lá você vai entender como que esse processo de mielinização acontece. Neste período do traço 1, a mielinização está apenas no cérebro. Não tem mais nem nada que essa criança controla. Ela não chora, ela não mama, ela não mexe o pescoço nem os bracinhos de forma voluntária. Tem movimentos dentro da barriga da mãe, mas são involuntários, né? A criança ainda não consegue fazer movimentos que ela realmente controle, como eu citei no vídeo anterior, o exemplo de levar um copo para tomar água de forma consciente. E essa criança, como o mundo, a mielinização dela, o mundo dela ali rejeitou ela, e a mielinização dela está apenas no cérebro, o que ela faz? Ela começa a criar o mundinho dela, ir para o mundo da imaginação, para não sentir aquela rejeição. Então ela cria um mundo dela, ela cria um lugar em que ela fique ali e simplesmente não exista, porque se ela mexe, ela existe, a mãe fica preocupada e o mundo rejeita ela. Então, se ela mantém a energia dela toda ali na imaginação, ela não vai sentir essa rejeição. Olha, parece triste, né? A criança se sentiu rejeitada. Só que isso dá para essa criança inúmeros recursos quando ela cresce. Esses recursos, o que são? Lembra que é tudo aqui na cabeça? O que nós temos? O cérebro. Imaginação, criatividade, raciocínio lógico, muita inteligência. Esse traço, ele é um traço do cérebro, do racional, do mundo da imaginação. Tudo para ele é na cabeça. Portanto, ele não começa a não ter muita energia no corpo. Por isso, a característica física que fica marcada nesse corpo são cabeça um pouquinho maior, às vezes a testa até um pouquinho ressaltada, entradas mais profundas, a boca um pouquinho sem vida, mais lábios mais fininhos,
o olho bem ressaltado e às vezes usa até um óculos para proteger do mundo. Lembra que ele não quer muito existir, se ele existe dói, então ele não quer existir. O óculos serve para proteger. O corpo bem magrinho, às vezes com as articulações bem proeminentes, né, mais pontudinho. Por quê? Porque ele não tem muita energia. A amenização está só na cabeça, então o corpo para ele ainda não existe. Essa pessoa, ela vai ter grande capacidade de imaginação, grande capacidade criativa, só que ela não vai gostar muito de contato. É aquela pessoa que ela gosta mais de ficar na dela, no cantinho dela, no mundo da imaginação, criando. É uma caixinha de ideias. Tem ideias fantásticas esse traço. Por consequência, eu estou falando de um traço único, tá, gente? Lembra que a gente tem os 5 traços dentro do nosso corpo e ninguém tem um só. Mas esse traço muito forte, o que que acontece? Ele tem muitas ideias, mas lembra que ele não tem energia no corpo? Então ele não tem muita perna. Então às vezes é uma pessoa que cria muito, tem uma imaginação fantástica, mas às vezes ele não consegue executar essas ideias. E saber disso tira um grande peso da pessoa. Porque às vezes, bom, tudo bem, eu tenho aí 40% de esquizoidia e não tenho nem o traço 4, nem o traço 5, que são executores. Muito altos, né? Porque um pouquinho de cada a gente sempre tem. O que eu posso fazer? Eu posso me associar a alguém que tenha esses traços. E aí eu posso montar uma empresa que ganhe milhões. Mas para isso eu preciso conhecer, porque senão o que acontece? Eu entro na dor, eu começo a falar das minhas ideias maravilhosas, mas eu não consigo colocar elas em prática. E aí as pessoas falam assim, ele só fala, mas não faz nada. E aí você deixa de criar, porque você entra na dor da rejeição. Não, se eu falar das minhas ideias, vão falar que nada a ver isso. Então eu não vou falar. E esse traço entra na dor, e ele começa a funcionar ao contrário, ele começa a não querer mais criar. E a se isolar cada vez mais do mundo, ao ponto de às vezes não conseguir conviver com pessoas. Então existem coisas que é muito importante entender. Todo traço é bom, todo traço tem recurso, mas é preciso saber se o teu traço está na dor ou no recurso. E se ele estiver na dor, como nós vamos fazer para trazer ele para o recurso e usar a maior potência que ele tem. E é por isso que eu estou criando essa série, para que você comece a ter uma noção de como você funciona. E se depois você quiser fazer o seu mapa, eu também posso reajudar. Bom, mas e aí? Me identifiquei com esse traço, sou muito desse traço 1. O que eu posso fazer para mudar? É uma pergunta que eu escuto muito. Porque as pessoas às vezes estão na dor daquele traço. Então ela acha que ela precisa fazer alguma coisa para deixar de ser aquele traço. Não. Você tem que entender a sua essência, entender como você funciona, para que você faça a sua potência vir à tona e você consiga viver da melhor forma e você seja o melhor que você nasceu para ser. Esse traço ele é fantástico, ele é criativo, ele é maravilhoso. Só com 15% dele eu estou montando um vídeo aqui que provavelmente eu vou gastar minutos para fazer e postar para vocês. Provavelmente eu não vou ter tempo de editar, gente? Então não olha muito as falhas não. Mas vai sair, porque eu estou usando 15% que eu tenho desse traço, que não é muito. Então vamos lá, entender isso. Eu posso e eu sou a melhor versão que eu posso ser. Se eu estiver no recurso, se eu estiver na dor, todos os traços são ruins. Ok? O que eu posso fazer então? Eu tenho que entender que durante um período do meu dia, se eu sou traço 1, eu tenho que me isolar, eu tenho que ficar um pouco comigo mesmo. Para quê? Para mim criar. Então, às vezes, eu preciso jogar um videogame sozinho, eu preciso escrever, eu preciso ouvir uma música e ficar lá sonhando, imaginando. Eu preciso ficar no meu mundo, naquele momento, conforme a porcentagem desses traços que eu tenho. Isso vai fazer com que o meu cérebro se acalme
E às vezes, quando eu preciso acionar um outro traço, eu fazendo isso eu consigo. Esse traço, por exemplo, ele não gosta de aparecer. Dificilmente ele faria um vídeo, por exemplo. Mas se ele conhece como ele funciona e conhece o gráfico dentro dele, e de repente ele tem lá 15% do traço 4, que é extremamente executor. O que ele faz? Ele, sabendo disso, ele fica o tempinho que ele precisa para ficar sozinho e usa aí o 4 ou 5, o 5 adora aparecer, ele usa o 4 e o 5 na porcentagem que ele tem para fazer o vídeo. E tá tudo bem, ele vai conseguir fazer, desde que ele entenda. Porque se ele não entender, o que ele vai... Ah, eu não gosto de aparecer, isso aí não é pra mim, não vou fazer, e não vai fazer. Entende? Agora, se ele sabe como ele funciona e que aquilo é uma característica dele, esse negócio de ficar sozinho, é porque eu tenho tanto de esquizoidia, eu tenho tanto do traço 1. Então, se eu ficar aqui, eu faço um acordo comigo mesma. Olha, você vai aparecer e tá tudo bem, a gente vai aparecer, a gente vai fazer o vídeo. Depois, olha, eu vou ficar aí 1 hora, 2 horas com você jogando videogame, eu vou ficar aí 2 horas escrevendo, a gente vai ficar sozinho. E tá tudo bem, são acordos que você aprende a fazer com você mesmo, para que você possa, então, despertar o melhor que tem dentro de você. E sim, você é capaz de fazer o que você quiser, desde que você saiba como despertar cada traço que você precisa naquele momento. E se você aí tem um filho que é esse traço, o que você não pode exigir dele? Não fique exigindo dele muito contato. Lembra que ele se sentiu rejeitado e foi para o mundinho dele para não existir? Esse traço, ele não gosta muito de existir. Então, quando você vê uma pessoa com essas características que eu descrevi, magrinho, pontudinho, né, óculos fundinho de garrafa, cumprimente ele com um aperto de mão, ele vai ficar mais à vontade. Diferente do traço 2 que eu vou postar no final de semana, o traço 1 odeia contato, o traço 2 ama ficar grudado. Então, saber como o seu filho funciona, por exemplo, pode ajudá-lo a despertar características. Você não vai achar esquisito, por exemplo, quando essa criança quer resolver ficar um pouco sozinha ali para criar. E você também precisa entender que valorize as ideias dele, porque ele tem ideias incríveis. E às vezes a gente exige ou não dá muita importância para ideias, porque normalmente são ideias fora da caixinha, que ninguém pensou antes. São gênios. E às vezes a gente, por não entender como isso acontece, às vezes a gente critica a ideia da criança, critica aquela imaginação que ele teve. Ah, não, isso não existe, filho. E aí a criança vai ficando, tipo, não querendo mais falar das ideias dela. Valorizar no traço 1 é valorizar as ideias dele. Se ele sentir que ele está num ambiente onde as ideias dele são valorizadas, ele vai querer mais e mais ideia. E você vai ter monte de ideias dessa pessoa maravilhosa. E se você é um traço 4 e 5, pensa no poder em se casar ou viver com uma pessoa do traço 1. É maravilhoso para os dois, né? Saber como você funciona é incrível. E eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. Mas entendam, todos nós temos os 5 traços. E é preciso entender como está esse gráfico dentro de você para que você possa extrair o melhor que você tem. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom. O vídeo de amanhã, desculpem, o vídeo do final de semana tá um pouquinho melhor. Eu vou salvar ele agora para eu não perder. Vai ficar tudo bem. Mas eu espero que tenha. Acho que eu falei tudo o que precisava ser dito sobre esse traço. Tá? É um traço maravilhoso. E se você é traço 1, entenda, você é uma caixinha de ideias, sim. E tá tudo bem, às vezes, você não conseguir colocar essas ideias porque faltou um pouquinho de perna. Mas não desvalorize as suas ideias. Escreva elas. Um exercício que eu sempre passo é esse. Escreva todas as suas ideias ali. E olhe aquelas ideias. E procure pessoas, poxa, eu acho que essa pessoa aqui vai gostar dessa ideia. E exponha essa ideia para essa pessoa. Você precisa sentir as suas ideias aceitas. E esse é um ótimo exercício. Espero que tenha ajudado.
Beijo, meus amores!